Olá, eu sou Ana Alegre, correspondente internacional diretamente dos Estados Unidos para o jornal AG News. No nosso bloco de hoje, nós vamos aprofundar um pouco o panorama religioso americano, começando pela herança protestante do país, passando por alguns dados-chave para que vocês tenham um panorama geral, apontando alguns estados católicos, afinal de contas, agora temos um Papa americano, e explicando um pouquinho do movimento Make America Catholic Again. Já ouviu falar? Em tradução livre seria algo como façamos a América Católica novamente. Mas eu vou aprofundar isso em seguida. Pois bem, no dia 8 de maio de 2025, o americano Robert Francis Prevost, natural de Chicago, foi eleito como o 267º bispo de Roma. Escolheu para si o nome de Papa Léo XIV. A escolha de um pontífice nascido aqui nos Estados Unidos é um fato inédito em mais de 2.000 anos da história da Igreja. Um sinal de reconhecimento da importância global da comunidade católica americana. Para entendermos a relevância desse acontecimento dentro do contexto religioso dos Estados Unidos, é importante lembrar que o país nunca foi monolítico em termos de fé. Desde os primórdios da colonização aqui nos Estados Unidos, quando puritanos, quakers e outros grupos fugiam da perseguição religiosa na Inglaterra, o protestantismo se consolidou como uma tradição predominante na futura nação norte-americana. As primeiras colônias que se formaram aqui, como Massachusetts Bay com os puritanos, Virgínia com os anglicanos, foram estabelecidas por europeus de fé predominantemente protestante, criando uma estrutura cultural e política muito moldada nesses valores mais reformados. Segundo o Religious Landscape Study do Pew Research Center, 2023-2024, uma pesquisa apontou 40% da população adulta americana como sendo protestante. Católicos em crescimento, algo em 19%, 21%. Outros cristãos, 3%, que seriam os Mormons, Testemunhas de Jeová, 29% os non, ou seja, que se declaram sem religião. Aqui na Pensilvânia, onde eu moro, esta distribuição permanece a mesma. Aos arredores, muitas igrejas, muitas mesmo, de diversas vertentes cristãs, construções lindas, antigas, charmosas, algo como a estrutura da igreja, um cemitério e um espaço de convivência comunitária é muito frequente de se ver. Em frente à igreja, um anúncio do prédio falando sobre o próximo evento para convidar a comunidade, né? Isso a gente vê tanto em igrejas protestantes quanto católicas. Essa dualidade é bastante presente, embora o país seja majoritariamente protestante. É interessante falar também que, apesar dessa predominância protestante, tem 3 estados que são mais católicos: Rhode Island, Massachusetts e New Jersey. Todos eles, a maioria, são católicos, e isso se deve à comunidade de imigrantes irlandeses, italianos e portugueses que se instalaram nessa região. Historicamente, então, o protestantismo moldou boa parte dos valores sociais e políticos aqui do país, mas o catolicismo cresceu e segue crescendo de forma constante, principalmente ao longo do século XX, impulsionado pela imigração e também um processo de expansão das dioceses. Agora, com a chegada do novo Papa, há uma expectativa, né? Esse Papa vindo da cidade de Chicago, que é o berço de uma boa presença católica lá também, tem uma expectativa que ele possa renovar esse incentivo à prática religiosa em regiões onde a igreja ainda enfrenta desafios de diminuição de fiéis. Na sua primeira homilia de Pentecostes, diante de dezenas de milhares de pessoas na Piazza San Pedro, ele criticou o avanço do nacionalismo político e fez um apelo por reconciliação, diálogo e, abre aspas, abertura das fronteiras do coração, fecha aspas. Esse discurso reforma, no seu pontificado, pretende seguir na trilha de inclusão e paz já deixada por Francisco, mas agora com um olhar formado pela realidade americana. Por aqui, há rumores de que ele e o atual presidente não são lá muito estreitos em suas relações e posicionamentos. No dia 3 de maio de 2025, alguns dias antes da nomeação, o presidente Trump compartilhou na sua rede social, a Truth Social, uma imagem gerada por IA,
em que ele aparecia vestido como Papa. Em seguida, o perfil oficial da Casa Branca, no X e também no Instagram, repostou, esse mesmo post, essa mesma imagem, que obviamente gerou críticas de líderes católicos, da mídia, comentando a publicação que, entre aspas, levantou sobrancelhas no Vaticano, e que ainda estava nesse período oficial de luto pelos 9 dias seguintes à morte de Francisco I. Causou bastante desconforto também entre os cardeais e toda a estrutura da igreja. Aqui, a Catholic News Agency relatou que vários líderes eclesiásticos criticaram o presidente Trump por compartilhar esses memes de si mesmo, considerando de mau gosto e desrespeitoso ao ritual de luto e a todo o processo de conclave que se seguia pelos dias à frente. Ao que o atual presidente respondeu afirmando não saber como a imagem foi criada, nem por que a Casa Branca a republicou, e dizendo que Melania, sua esposa, achou fofa a brincadeira. Pois bem, digamos que o atual presidente gosta de causar e parece que as suas previsões, apesar de uma brincadeira, deram certo. E os americanos têm agora, portanto, seu primeiro Papa. Logo após a eleição de Robert Francis Prevost como Papa Léo XIV, o presidente Donald Trump publicou em sua rede social novamente, abre aspas, parabéns ao cardeal Robert Francis Prevost, que acaba de ser nomeado Papa. É uma honra tremenda para o nosso país. Mal posso esperar para encontrar o Papa Léo XIV. Será um momento muito significativo. Fecha aspas. Além de tudo isso, as reações por aqui foram variadas. Enquanto fiéis de vertentes progressistas saudaram a sua ênfase em diálogo e direitos humanos, grupos mais conservadores, apelidados de Mega Catholics, mostraram-se cautelosos, temendo que o novo Papa não abrace integralmente pautas tradicionais, como a oposição ao aborto e a defesa da família tradicional. Esse contraste ilustra bem a pluralidade dentro do próprio catolicismo americano. Esse movimento, o MAGA Catholics, é inspirado na sigla MAGA, Make America Great Again, slogan de campanha do atual presidente. Esse movimento reúne católicos conservadores que estão buscando revalorizar, reafirmar práticas e doutrinas tradicionais da igreja dentro da esfera pública. Esse movimento surgiu como um rastro dessa polarização política recente, quando setores mais ligados à direita associaram a fé a pautas como defesa da família, oposição ao aborto e liberdade religiosa. Apesar de ainda minoritário em relação aos protestantes, o movimento tem crescido em visibilidade por meio de algumas mídias especializadas, institutos de formação e figuras públicas alinhadas ao MAGA. Em resumo, a eleição do Papa Léo XIV representa um marco histórico para os Estados Unidos, sendo o primeiro Papa nascido aqui em mais de 2000 anos. Em contexto demográfico, católicos, 19% de toda a população, contra os protestantes, que ainda representam maioria nos 40%, porém, com a chegada do Papa, temos aí um potencial de renovação da igreja em solo americano, já que ele parece buscar essa ênfase em inclusão e diálogo internacional, agora como uma figura tão predominante no mundo. Sou Ana Alegre, correspondente internacional da GTV, diretamente da Pensilvânia, nos Estados Unidos, para o jornal AG News. Nos vemos na próxima terça-feira, às 20 horas, com mais atualidades e curiosidades. Até lá!